Confissão de uma freira perdida. Meu nome era Irmã Beatriz. Pelo menos era assim que me chamavam antes de eu entender a verdade, antes de eu ver aquilo. Eu entrei para o convento aos 19 anos, fugindo de uma vida que não queria. Eu nunca fui uma mulher de fé, mas o convento me oferecia refúgio, um lar, uma rotina sem surpresas, um erro. Deus não habitava aquele lugar. Algo muito mais antigo, sim. Algo que sussurrava por trás das paredes e se escondia nas sombras do confessionário. Tudo começou com os sussurros. No início, pensei que fossem minhas irmãs rezando durante a madrugada. Mas as vozes não vinham da capela, nem dos corredores. Elas saíam das paredes. Um murmúrio baixo, em uma língua que eu não conhecia, mas que fazia meu coração acelerar, como se no fundo eu entendesse. Eu ignorei. Rezei. Forcei-me a acreditar que era minha imaginação. Mas então vieram os passos. Toda noite, depois que as luzes eram apagadas e o silêncio tomava conta do convento, eu ouvia passos do lado de fora da minha cela. Passos arrastados, pesados, como se alguém descalço caminhasse pelos corredores de pedra. Sempre paravam diante da minha porta. Uma noite, criei coragem e espiei pelo buraco da fechadura. Eu queria nunca ter feito isso. Do outro lado, vi um véu negro, um hábito igual ao nosso, mais velho, encardido, manchado. As mãos que seguravam o rosário não eram humanas. Dedos alongados, retorcidos, unhas quebradiças e escuras. Ela não se movia, apenas ficou ali, como se soubesse que eu a observava. No dia seguinte, perguntei às outras freiras se alguma delas tinha saído da cela durante a noite. Todas negaram, mas vi em seus olhos que sabiam. Vi o medo oculto por trás da devoção. Naquela noite, tranquei minha porta, mas ela entrou mesmo assim. Eu acordei com um cheiro horrível. Mofo, carne queimada e incenso. Meu quarto estava escuro, mas eu senti que não estava sozinha. Eu não queria olhar. Eu sabia que se olhasse, perderia algo. Talvez a razão, talvez a alma. Mas eu olhei. Ela estava no canto do quarto, curvada, com a cabeça inclinada para o lado. O véu cobria seu rosto, mas eu via os olhos. Olhos fundos, como buracos negros sugando tudo ao redor. Seu rosário estava ao redor do próprio pescoço, apertado, afundando na pele. Ela se aproximou. Meu corpo não respondeu. Eu tentei gritar, mas minha voz ficou presa na garganta. Quando ela chegou perto o suficiente, murmurou algo. Eu senti seu hálito quente e podre contra meu rosto. Ela disse meu nome, e então acordei. Pensei que fosse um pesadelo, mas ao me levantar, vi marcas escuras nos meus braços, como se mãos ossudas tivessem me segurado com força. Eu tentei fugir. Fui até a Madre Superiora, mas quando abri a boca para contar, algo me impediu. Minhas palavras não saíam, minha garganta queimava, como se uma mão invisível a apertasse. A madre apenas me olhou, triste. Não há para onde correr, irmã Beatriz. Depois disso, tudo piorou. As vozes ficaram mais altas, o cheiro mais forte. Eu via a freira de preto em todos os cantos, sempre me observando. As outras irmãs agiam como se não a vissem, mas eu sabia que viam. Só fingiam não ver. Na última noite, antes de eu perder tudo, ela falou comigo de novo. Você pertence a mim. E então acordei no meio do convento, ajoelhada diante do altar, com os pulsos ensanguentados e a cruz virada para baixo em minhas mãos. Elas me expulsaram depois disso. Não com palavras, com olhares, com medo. Eu saí, mas ela veio comigo. Agora, toda noite, eu a vejo no espelho. Ela sorri. Ela me chama. E sei que mais cedo ou mais tarde, terei que atender. A freira do convento de Santa Lúcia. Era uma noite de inverno rigoroso quando Sofia chegou,
ao antigo convento de Santa Lúcia. A jovem historiadora fora enviada ali para catalogar documentos esquecidos, registros da época colonial que poderiam conter informações valiosas sobre a cidade. O convento, há muito abandonado, ainda pertencia à igreja, mas ninguém pisava ali há décadas. Os moradores evitavam até olhar para o prédio. Diziam que, depois que as freiras partiram, algo ficou para trás. Algo que não deveria estar ali. Sofia, cética, entrou no local com sua lanterna e um bloco de notas. O cheiro de madeira apodrecida e umidade impregnava o ar. O grande corredor central estava mergulhado na escuridão, e apenas o som do vento ecoava pelas paredes de pedra fria. Ela encontrou a sala de registros e começou seu trabalho. Os primeiros documentos eram comuns, registros de batismos e óbitos. Mas então, algo chamou sua atenção. Um manuscrito encardido sem título, escrito à mão por uma das freiras do convento no final do século XIX. Algo caminha entre nós, algo que não é humano. Irmã Madalena sumiu ontem à noite. Ouvi seus gritos ecoando pelo corredor, mas quando fomos procurá-la, encontramos apenas seu hábito dobrado ao lado da fonte. E sangue, tanto sangue. Nossa Madre Superiora mandou selar o quarto dela. Mas o mal continua aqui. Sofia franziu a testa. Aquilo parecia um diário de alguém mentalmente perturbado. Continuou lendo. Ela aparece apenas quando as luzes se apagam. Um vulto magro, coberto pelo hábito negro. Mas seu rosto... Deus, seu rosto não é humano. Olhos fundos, pele acinzentada, uma boca que se abre mais do que deveria. Ela sussurra nossos nomes. Estamos presas com ela. O frio na espinha fez Sofia parar de ler. Ela riu nervosamente. Bobagem, murmurou. O relógio antigo na parede badalou 3 vezes. A madeira do piso rangeu no corredor. Sofia congelou. Deve ser um rato, sussurrou para si mesma. Mas os passos eram pesados, lentos, e vinham na direção dela. Ela apontou a lanterna para o corredor, mas só viu escuridão. Seu coração acelerou. Tentou se convencer de que era sua imaginação, até que ouviu um sussurro rouco vindo do fim do corredor. Sofia. Seu nome. A lanterna tremia em sua mão quando um vulto começou a se formar na escuridão. Alto, magro, envolto num velho hábito de freira. O rosto era uma sombra distorcida, os olhos vazios e negros como o breu. Sofia tropeçou para trás, sentindo o pânico tomar conta dela. O manuscrito caiu de suas mãos. Você... não deveria estar aqui. A voz da entidade parecia vir de todos os lados, como se o próprio convento falasse com ela. A coisa deu um passo à frente, e o som foi o mesmo de ossos estalando. A boca se abriu de forma impossível, e um som gorgolejante saiu dela. Sofia correu. As portas do convento pareciam a quilômetros de distância, os corredores intermináveis. Atrás dela, o som de pés descalços se arrastando pelo chão acelerava. Quando finalmente alcançou a saída, girou a maçaneta com desespero. Trancada. Não, não, não. Ouvia a coisa se aproximando. Sentia o cheiro pútrido. O desespero a dominava. Num último impulso, chutou a porta com toda a força. A madeira velha cedeu e Sofia despencou para fora, rolando na neve. Ofegante, olhou para trás. O convento estava silencioso, escuro. A porta entreaberta revelava apenas a escuridão lá dentro. Mas, antes de sair correndo, viu algo. Uma sombra parada ali, imóvel, observando-a. E então, lentamente, a freira sorriu. Dias depois, Sofia foi encontrada em estado de choque, murmurando palavras desconexas sobre olhos negros e um convento que sussurrava seu nome. Mas o detalhe mais aterrorizante, o convento de Santa Lúcia havia sido demolido há mais de 20 anos. O testemunho da irmã Helena,
Que o Senhor tenha piedade de minha alma, pois temo que não haja salvação para mim. Meu nome é Irmã Helena, e escrevo estas palavras com mãos trêmulas, pois sei que a sombra que me persegue logo me encontrará. Sei também que poucos acreditarão em mim. Ainda assim, se este testemunho for encontrado, que sirva de aviso àqueles que ousam brincar com os mistérios de Deus. Entrei para o convento aos 18 anos, buscando refúgio em uma vida de devoção. O mundo exterior sempre me pareceu barulhento e cruel, e eu ansiava por silêncio e ordem. O convento de Santa Luzia me recebeu com seus muros altos, seu cheiro de incenso e cera derretida, e seu silêncio quase absoluto. Mas algo dentro dessas paredes nunca esteve em paz. A irmã Beatriz e a regra do silêncio. O convento tinha uma regra rígida. Após o cair da noite, ninguém deveria andar pelos corredores. As irmãs mais velhas diziam que era um voto de silêncio e recolhimento, mas percebi rapidamente que não era apenas isso. Havia medo nos olhos delas quando o sol se punha. A irmã Beatriz, uma das mais antigas do convento, nunca falava sobre isso abertamente, mas uma noite, quando fiquei sozinha com ela na cozinha, segredou-me: nunca, sob nenhuma circunstância, quebre o silêncio da noite. Se ouvir algo, reze. Se sentir algo, não abra os olhos. Ela segurou minha mão com força. Seus dedos eram ossudos e frios como mármore. Eu ri nervosamente e perguntei por quê. Porque ela escuta, respondeu a irmã Beatriz, e seus olhos se encheram de lágrimas. Não tive coragem de perguntar quem era ela. O primeiro chamado. Não demorou muito para que eu entendesse. Certa noite, enquanto rezava no meu quarto minúsculo, ouvi passos no corredor, lentamente, arrastados. O som não era de uma freira comum. Havia algo errático no ritmo, como se os pés estivessem torcidos, como se cada passo fosse doloroso. Lembrei-me do aviso da irmã Beatriz e me encolhi na cama, apertando o rosário. Os passos pararam diante da minha porta, e então a batida. 1, 2, 3 vezes, seguidas por uma respiração pesada, úmida. Meu coração martelava no peito. Fechei os olhos e rezei, mas a sensação era de que algo estava ali, observando, esperando. Na manhã seguinte, perguntei às outras irmãs se alguém havia caminhado pelos corredores. Todas negaram, e a irmã Beatriz apenas olhou para mim, murmurando uma oração. O corpo no poço. As coisas pioraram quando uma das novatas desapareceu. Seu nome era Irmã Clara, uma menina doce que tinha um medo infantil do escuro. Uma semana após seu desaparecimento, encontramos seu corpo no poço do convento, inchado, branco como cera. Seus olhos ainda estavam abertos, e sua boca, Deus me perdoe, sua boca estava esticada em um sorriso impossível. As irmãs não falaram sobre isso. O corpo foi levado às pressas e os padres da vila vieram abençoar o lugar. Mas eu vi o que ninguém quis comentar. As unhas de Irmã Clara estavam gastas até o sabugo, como se ela tivesse tentado escalar as paredes do poço. E na sua mão, agarrado com força, havia um pedaço do hábito negro de uma freira. Mas todas estávamos ali. Nenhuma de nós usava um hábito rasgado. A noite final. Na última noite em que estive no convento, acordei com algo tocando meu rosto. Era leve, como um fio de cabelo roçando minha pele. Abri os olhos e lá estava ela, uma freira, ou o que um dia foi uma. Seu hábito negro estava manchado de lama e sangue seco. Seu rosto, ó Senhor, seu rosto estava coberto por um véu rasgado, mas por baixo vi um sorriso. O mesmo sorriso distorcido que estava no rosto de Irmã Clara. Seus olhos eram buracos negros, fundos e vazios, mas eu sabia que ela me via. Ela abriu a boca, não havia língua, apenas uma caverna escura e imunda. E então sussurrou meu nome. Helena.
Fugi. Não lembro como saí do convento. Não lembro quantos quilômetros corri até encontrar ajuda. Só lembro do frio, do cheiro de podridão e do sorriso dela. Agora, ela me segue. Estou longe daquele lugar. Mas não importa onde eu vá, ainda ouço os passos. Ainda sinto o toque leve no meu rosto quando durmo. Outro dia, vi meu reflexo no espelho. Meu sorriso parecia errado. Grande demais. Acho que em breve será minha vez. E quando for, espero que ninguém abra a porta quando eu bater. O peso do véu. Que Deus me perdoe, mas não posso mais guardar este segredo. Algo terrível habita este convento, escondido entre nós, vestindo o mesmo véu, rezando as mesmas orações. Tudo começou numa noite fria. O convento dormia quando ouvi passos arrastados pelo corredor. Levantei-me para verificar e segui o som até a capela. Lá, ajoelhada diante do altar, estava uma freira de hábito negro, imóvel, os ombros tremendo em soluços mudos. Irmã, chamei. Nenhuma resposta. Quando toquei seu ombro, um frio cortante me atravessou. Então, sua cabeça virou lentamente para mim. Ela não tinha olhos, apenas buracos negros e famintos. Sua boca se abriu num sorriso impossível, dentes afiados reluzindo sob a luz das velas. Ainda é cedo, irmãzinha, murmurou, numa voz que era muitas, todas ao mesmo tempo. Algo puxou meu peito e tudo escureceu. Quando acordei, estava caída no chão da capela. Minhas mãos estavam geladas. Meus lábios murmuravam orações que eu não reconhecia. As outras irmãs me cercavam, mas nenhuma quis falar sobre o que tinha acontecido. Desde aquela noite vejo sua sombra deslizando pelos corredores. Às vezes sinto sua presença ao meu lado. Quando rezo, o ar se torna pesado. O cheiro de cera queimando se mistura com algo podre. Ontem, ao me olhar no espelho, vi seu rosto atrás de mim. Sua mão ossuda tocou meu ombro e sussurrou algo que não tive coragem de entender. Ela está esperando. E eu rezo, mas já não sei se minhas preces são ouvidas.